Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Telles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Vamos dar sequência nas nossas análises que eu vinha trazendo na semana passada sobre como anda o comportamento do investidor mais parrudo, investidor long-term holder, que pensa mais no longo prazo, foca mais no ciclo do mercado. Eu vim trazendo esse tipo de análise para vocês na semana passada, porque a gente está tendo um crash aí. Não acredito que essa história da FTX tenha acabado. A gente teve continuidade aí no final de semana, viu que a FTX foi hackeada, ainda continua toda a parafernália aí, só que a gente tem um grande ponto aí, que é exatamente o quanto a Alameda Research deve para o mercado. Já não se sabe mais quanto que é, cada vez mais esse número aumenta, mas a gente está em torno de 10 bilhões de dólares. Então, a gente ainda vai ter alguns próximos capítulos de toda essa situação que está acontecendo. Eu ainda acho que isso não aconteceu, beleza? Mas, dito tudo isso, eu sempre vou estar analisando como que anda o comportamento do investidor de longo prazo, porque eu jogo o jogo junto com esse cara, tá? Eu sou um cara que vou buscar comprar em capitulação, vou buscar vender em euforia e é exatamente seguir a movimentação do long term holder. Então, para mim, o que mais importa durante esse período é exatamente como que o comportamento do long term holder ele está. Eu sei que a gente sempre pensa em preço, a gente vai dar uma olhadinha também no price action, ver como que o preço está se comportando, mas para mim é o que eu sempre falo para vocês, o que eu sempre venho trazendo para vocês é que eu sou um cara que compro durante a capitulação. Então a gente está passando por capitulação ali desde os 22 mil dólares, eu achava que era improvável a gente perder os 17 mil dólares, a gente perdeu os 17 mil dólares, só que é algo que eu sempre falei para vocês, mesmo porque eu acho improvável, eu sigo com caixa para caso a gente perca, eu vá fazer mais aportes em regiões mais baixas. E é exatamente esse olhar que eu tenho nesse momento. Comprei BTC durante as quedas aí, comprei os BTC nos 18, comprei o Ethereum ali também quando a gente estava nos 1.100 e alguma coisa, na primeira queda ali. Então eu venho aportando no mercado e estou olhando também para fazer mais aportes, beleza? Mas dito tudo isso, a gente vai debruçar em cima dessas análises no vídeo de hoje, beleza? Se você não é inscrito no canal, te convido a fazer parte do canal. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente sobre quando eu falo sobre análise on-chain. E hoje eu vou te mostrar um pouquinho que eu realmente trago mega conteúdo aqui, porque a gente vai ver praticamente só análise on-chain hoje, beleza? O preço eu acho que ainda tá muito ruidoso, tá? Pra gente comentar muito do preço, a gente acabou de ter a queda e a queda foi bem recente, deixa o mercado andar, a gente vê que tá sanduichado aqui entre a mínima que fez e o fundo que foi perdido ali dos 17.800, 17.500 ali, então o preço tá bem sanduichado aqui dentro, tá? Mas o que eu quero ver exatamente durante esse período é como que o preço, como que os investidores do BTC estão se comportando. É exatamente a pergunta que eu me faço. O que eu me pergunto nesses momentos, por exemplo, cara, a gente está vivendo capitulação e a gente sabe que as quedas podem ser bem drásticas. A gente tem panic sell no mercado e a gente teve um panic sell quando saiu a notícia da FTX. E o que eu quero ver é exatamente quem foi que vendeu ao longo desse período, beleza? Na semana passada aqui eu trouxe para vocês que o comportamento de venda estava sendo uma venda mais do curto prazo. Ó, se vocês olharem esse quadradinho branco aqui, vocês conseguem ver a porcentagem das moedas que foram vendidas por idade. Então aqui a gente consegue ter uma noção de quem que estava vendendo no mercado. Se a gente olhar ali pro dia 8, quando começou o crash, a gente teve, cara, mais de 60%, 70% ali, as moedas tinham menos de uma semana, depois a gente seguiu mais ou menos nessa pegada ali também, ó, 70%, menos de um mês. O que a gente olha aqui, ó, o que eu sempre vou buscar olhar é simplesmente a partir ali, ó, de 6 meses para baixo, ou seja, de 6 meses a 12 meses, de 1 ano a 2 anos, de 2 anos a 3 anos, de 3 anos a 5 anos. O que é essa idade da moeda? É quanto tempo a moeda está parada dentro de uma carteira, não é a data de emissão da moeda. Quando a gente fala de idade da moeda, eu estou falando em relação ao tempo que essa moeda está parada dentro de uma carteira. Se essa moeda está parada há mais de 5 meses, a gente considera um long term holder, que é um cara que pensa mais no longo prazo, que pensa mais no ciclo do mercado.
A gente vai se debruçar em cima dessas métricas, porque eu vou falar um pouco do long term holder velhaco e o long term holder novato também. A gente tem dois tipos de long term holder, né? As moedas que acabam de entrar para long term holder, elas são mais novatas, e a gente tem os mais velhacos, os que estão há mais tempo no mercado, beleza? Mas aí, se a gente olhar, isso daqui nada demais, eu já trouxe isso daqui na semana passada para vocês. E aí, ao longo do final de semana, a gente teve aí um comportamento contínuo, tá? De maior venda das moedas mais novas. Isso daqui, para mim, são investidores short-term holders, investidores mais de curto prazo, moedas que não ficaram tanto tempo na carteira assim. Cara, o cara não conseguiu segurar a carteira ali durante 6 meses. É um cara que ele tende a tradear muito o ativo, tá comprando, tá vendendo toda hora, beleza? Então a gente olha aí, e no final de semana a gente teve um aumento das vendas de moeda um pouco mais antiga. Olha só, se a gente olhar lá para sábado, e no sábado a gente teve já ali 6% de moedas sendo vendidas com mais de 6 meses, moedas de long term holder mesmo. E se a gente olhar para o domingo aqui também, domingo a gente teve 1% das vendas sendo de moeda de 1 a 2 anos, ou seja, a gente começou a ter uma pequena venda do long term holder aí, só que isso ainda não me chama atenção, tá? Eu tô trazendo isso daqui, vou mostrar para vocês porque não me chama atenção, tô trazendo isso daqui para vocês simplesmente para ser claro também. Na semana passada eu vim aqui falando que, cara, não tinha quase venda nenhuma de long term holder, só tinha venda de short term holder. Só que se a gente olhar para o gráfico, a gente consegue ver que essa venda do long term holder é uma venda saudável, porque se a gente tirar aqui, ó, os short term holder e olhar só para o long term holder, a gente vai ver que esse volume de venda aqui, ó, que a gente teve, ó, essas linhas mais escuras aqui embaixo são apenas long term holder, acima de 6 meses de idade, beleza? A gente vê que a gente tá com uma média aqui, ó, de venda dentro do padrão. A gente sempre vai ter moedas velhas sendo transacionadas, né? Isso daí é normal, todo o tempo da cadeia vai ter essa transação, e a gente vê que a gente não saiu da média aqui que a gente está tendo. Então, por isso, não me chama tanta atenção esse volume de venda. Quando eu falo que aqui, ó, quando eu falo que no domingo, por exemplo, teve 1% das vendas sendo moedas mais antigas, a gente sabe que no domingo a gente tem um volume bem menor de negociação. Se a gente olhar aqui para sábado e para domingo, a gente vai ver que os volumes de negociações foram bem menores, tá? E olhar para esse 1% não é algo que me preocupa tanto ainda. Como que eu venho falando para vocês, algo que eu vou estar analisando sempre é como que anda a confiança desse long term holder, desse investidor de longo prazo, como que ele está se comportando no mercado. Se essas entidades começarem a me apresentar um sinal de que elas estão perdendo a confiança, aí começa a me acender um sinal de alerta. Por enquanto, isso ainda não aconteceu, eles não perderam a confiança, e a gente vai cavar um pouco mais nessa métrica no vídeo de hoje. Eu vou entrar mais a fundo aqui, a gente vai ver exatamente quem é que está vendendo, a gente consegue rastrear tudo isso. Eu gosto de falar que a análise on-chain você tem que saber cavar, não é ler gráfico. Cara, ler gráfico qualquer um entra aqui, entra na Glassnode, vê um gráfico ali e fala para você, fulano tá vendendo, fulano tá comprando. Só que se você não cavar em cima daquela informação, você pode ter informação mais rasa, beleza? E a gente vai cavar, a gente vai se debruçar em cima disso. Então, primeiro ponto, a gente teve muito mais venda em toda essa queda aqui, em toda essa queda que a gente está tendo aqui, desde quando começou os rumores de que a FTX poderia estar insolvente. A gente tem, cara, ali ó, a vasta maioria das moedas sendo negociadas, mais de 50% ali, ó, tudo moeda de menos de uma semana, beleza? Então esse daqui é o primeiro ponto que a gente olha. E aí quando eu olho, dou mais um zoom out, né, para ver o que está acontecendo na idade das moedas, eu vejo que a gente segue acumulando aqui no long term holder, a gente segue subindo com a idade das moedas acima de 6 meses. Se a gente olhar um pouco do padrão, quem foi que fez bastante vendas, a gente vai ver que quem fez mais vendas aqui é de 3 a 6 meses. Se eu colocar de 3 a 6 meses, vocês podem ver que a métrica ela dá uma caída aqui. Porque nessa banda aqui embaixo, aqui, ó, essa banda mais laranja, olha só como o finalzinho ali da banda
ele está caindo um pouquinho. Isso daqui mostra que a gente teve as moedas mais long-term holders novatos sendo vendidas, tá? Então, porque long-term holder é acima de 5 meses, aqui a gente está entre 3 e 6 meses. Então, a gente tem ali, na metade ali, pode ter um long-term holder acabou vendendo um pouquinho. Outra entidade que vendeu um pouco mais também foi as entidades que estão com a idade ali de 6 a 12 meses. Novamente, long-term holder, mas novato. Dito tudo isso, dessas vendas, cara, isso não me preocupa tanto, porque as vendas elas estão sendo muito baixas. Se a gente puxar, por exemplo, pelo tamanho das carteiras em distribuição, lembra? Eu já trouxe esse gráfico aqui para vocês algumas vezes. A gente tem as carteiras aqui, o tamanho das carteiras, e a gente consegue ver se elas estão distribuindo ou se elas estão acumulando. Exatamente nesse período aqui, a gente passou por uma fase de capitulação de várias carteiras, distribuição pesada no mercado. Quando a gente voltou ali para os 23 mil dólares, teve distribuição. Depois, uma carteira que vinha distribuindo muito forte era a carteira mais pesada de BTCs, que são acima de mais de 10 mil BTCs. Então a gente vinha tendo essa distribuição, e a gente vê que a partir do momento que a gente teve ali o colapso da Terra Luna, pumba, todas as carteiras começaram a acumular. A gente vê isso daqui claramente quando a gente olha para o saldo nas carteiras. Se a gente puxar o saldo das carteiras de BTC, cara, todas as carteiras estão apontando para a lua exatamente nesse momento. Carteira com mais de 10 mil BTCs subindo, carteira com 1000 BTCs ela está caindo um pouco, mas as carteiras de 100 BTCs era uma carteira que estava distribuindo, voltou a acumular com essa queda. A carteira com mais de 10 BTCs também está subindo, e a carteira com 1 BTC também está subindo bastante. Então a gente vê que as carteiras elas começaram a acumular. Isso daqui pode ser o final da nossa capitulação, pode ser, tá, galera? Não dá para ter certeza ainda, foi o que eu falei, a gente precisa ver mais o desenrolar de como que vai ser toda essa história da FTX, quem mais vai estar insolvente, outros protocolos podem quebrar também. Só que ao mesmo tempo que tudo isso pode estar acontecendo, a gente pode ter um outro lado da moeda também. Eu sei que agora é muito difícil você ficar positivo, porque só tem informação negativa, é risco de contágio, é protocolos que vão quebrar, é 10 bilhões que a FTX está devendo para o mercado, é muita coisa que pode acontecer, é a regulação que vai bater em cima, muita coisa pode acontecer. Só que também tem coisas positivas que podem acontecer ao longo desse processo. Quais são essas coisas positivas? Por exemplo, uma coisa que ninguém ainda está percebendo muito e não tá tendo essa movimentação ainda, tá? Eu tô especulando, é que a gente está tendo um risco sistêmico em várias altcoins. Isso daí, cara, ficou bem claro. O risco que a Solana, todo o ecossistema da Solana, a gente pode falar de Serum, de Radium, de qualquer protocolo que tá ali dentro do ecossistema da Solana, tá passando por um risco sistêmico muito alto, muito forte. E outras criptos também vão passar pelo risco sistêmico. A gente está vendo a CRO também passando pelo risco sistêmico, o FTT, né, desvalorizou pra caramba. A gente está tendo várias altcoins passando por um risco sistêmico. E aí que vem uma grande sacada, que é o lado positivo da moeda. Qual que é esse lado positivo? Que, cara, muitos investidores que estavam expostos nas altcoins, eles podem correr para as moedas mais seguras. Quais são essas moedas mais seguras? Stablecoins e BTC, e Ether também. As stablecoins, a gente ainda tem o risco das pessoas ficarem com o pé atrás, como a gente viu a Alameda Research shortando o ST para tentar fazer o ST perder o PEG dele. Então a gente pode ter algumas pessoas perdendo um pouco de confiança nas stablecoins também, BUSD, DT, o SDC, cara, várias stablecoins, a gente pode ter um pouco de perda de confiança nisso daí também. E o lado bom é que a gente pode ter o capital migrando para BTC e Ether, o capital voltando para BTC e Ether. Isso daí para as pessoas terem uma segurança maior. E vendo esse evento acontecendo, vendo o evento de Panic Sell que a gente teve, vendo todo o crash que aconteceu, a gente pode estar sim presenciando o evento
de capitulação mais brusca que a gente teve. Eu não considero esse evento sendo pior do que quando a gente teve o colapso da 3AC, assim, depois que a Luna quebrou, a gente teve um evento de desalavancagem. Foi 3AC, foi Celsius, foi a BlockFi, todo mundo quebrou ali. Depois a gente teve o SBF resgatando a Voyage, resgatando a BlockFi também. Só que, para mim, o evento de capitulação ali, da desalavancagem, ele foi muito pior do que o evento que a gente está tendo agora. Beleza? Então eu vejo que podemos sim estar passando pelo fundo da capitulação, só que eu não descarto a gente ter mais quedas aí pela frente, porque foi o que eu falei, vários protocolos vão respingar e eu não sei qual que vai ser esse respingo. Se tem muita gente, se tem muitos protocolos com BTC em seus balanços e vão vender isso a mercado, se vender isso a mercado a gente vai ter o preço caindo mais mesmo, mas se a gente não tiver mais venda desses outros protocolos e simplesmente ter as pessoas desacreditando desses protocolos, entendendo que durante um bear market você tem que estar muito mais exposto em BTC, em Ether, do que em altcoins, isso pode trazer movimentação para dentro do ecossistema do BTC e do Ether. Isso fazendo com que a gente tenha a constituição do fundo ali desses ativos, porque a gente acaba tendo capital entrando para dentro, beleza? Quando a gente olha aqui, ó, dando continuidade em toda essa tese que eu tô falando para vocês, que quem tá distribuindo mais no mercado é o long term holder novato, né? E não o velhaco, o que eu quero ver é exatamente isso. A gente consegue separar o supply por idades aqui e ver exatamente as idades que estão distribuindo. Se a gente olhar aqui, ó, novamente nessa métrica, que é uma métrica que vai confirmar como que tá essa distribuição aqui, ó, eu tô olhando só o supply de 3 a 6 meses, a gente vê que o supply de 3 a 6 meses, ele cresceu bastante aqui, ó, quando o BTC tava ali em $20 mil, ele cresceu bastante aqui. E aí, depois que a gente começou a ter o evento de desalavancagem, esse supply diminuiu bastante. Ou seja, foi uma galera que entrou já no fundo aqui, entrou por volta, a gente tá falando 3 meses, aí de 3 a 6 meses, a gente tá falando de quem entrou dentro dessa região aqui, pós o evento de desalavancagem, beleza? Essa pessoa, ela entrou acreditando que aqui era fundo e ela vendeu nessa próxima queda, em vez dela continuar acumulando, beleza? Para mim, esse daqui é o long term holder novato. Se a gente olhar de 6 a 12 meses também, tem um percentual aqui de um long term holder não tão novato assim, ele já está um pouquinho mais velhaco, né? Quando você começa a ter ali um ano já de idade da moeda, você já começa a ser um pouquinho mais velhaco. Mas lembrando que aqui tem de 6 a 12 meses, então fez 6 meses ali, você ainda é um long term holder novato. E a gente vê que teve uma pequena queda aí também no supply, a gente vê que hoje tem muito mais supply na mão desses caras aqui do que tinha durante toda a fase dessa região aqui após o evento de desalavancagem, diferente de 3 a 6 meses, né? De 3 a 6 meses, ele subiu bastante aqui nessa região e ele volta a cair aqui, ele já tá voltando para os patamares ali mais ou menos da metade. O supply de 12 a 6 meses deu uma pequena queda aí, mas caiu um pouco também, beleza? Quando a gente olha pro de 1 ano a 2 anos, esse daqui é um supply que aumentou, né? Se a gente considerar, olhar para trás e dar um passo para trás, né? Olhar aqui, ó, em novembro. Cara, novembro, esse cara comprou aqui, ó, novembro, ele comprou entre $58 mil e novembro novamente aqui, ó, e $13 mil. Então é um cara que pode ter comprado ou aqui no pé da bull run, ele ainda tá no lucro, ou esse cara comprou em fundos aqui e ele pode estar no prejuízo sim, pode ser um cara que comprou no topo também, só que um cara que ele vai ser mais paciente e vai segurar lá pra frente, beleza? Mas a gente vê que tá aumentando o de 2 a 3 anos. Ele tá ali numa fase mais lateral, né? A gente teve uma grande distribuição desse supply aqui durante os topos do mercado, né?
foram long-term holders velhacos, né, que distribuíram. A gente tava falando que o cara tá aqui, cara, comprou pelo menos lá em 2018, né? Se ele vendeu aqui em 2021, comprou em 2018, 19, ficou de 2 a 3 anos ali com ativo. Ele distribuiu muito aqui também na formação do topo de complacência, e a gente vê que aqui ele voltava a acumular um pouco, e aí a gente teve uma leve distribuição, mas muito leve mesmo. O que isso daqui me mostra? Me mostra que o supply do mais velhaco, né, que para mim o mais velhaco é de 1 a 3 anos, continua subindo. Isso daqui é super bom. Então, quando eu olho para o long term holder, eu separo ele em duas categorias, o novato e o velhaco. O novato, ele realmente deu um pânico ali, ele vendeu, mas lembrando que esse novato, ele entrou no início do bear market, no início aqui, ó, entre o bear market, foi quando esse long term holder entrou. Então ele pode ser um cara paciente, mas é um cara que está relativamente há pouco tempo no mercado, beleza? E aí de 5 anos ali para cima, já não é algo que eu considero muito, porque se a gente for pegar ali de 7 anos, a gente vai ver que a probabilidade da moeda ter sido perdida quando ela tem idade de 7 anos já é muito grande, beleza? Então, para mim, o que vai influenciar mais é de 1 a 3 anos, que esse daqui é um investidor de ciclo. Lembrando, o ciclo do BTC, ele ali é por volta de 4 em 4 anos, por conta do halving. Então, eu olho mais para esses caras até os 4 anos. Se o cara tá segurando há 7 anos e ainda não realizou lucro, eu acredito que é menos estratégia que o cara tem e mais simplesmente paciência, comprou, esqueceu, deixou ali, um dia lembra e saca aquilo, beleza? Se a gente olhar aqui pro acumulativo do supply do long term holder, cara, a gente vai ver que teve uma pequena queda aí nesses dias. Sim, a gente teve essa queda porque esse long term holder mais novato vendeu um pouquinho, mas quando eu dou um zoom, é engraçado porque as pessoas às vezes olham a métrica muito no zoom assim. Cara, se você olhar no zoom, você vai falar, pô, esses caras estavam acumulando, agora voltou a distribuir. Mas se você der um zoom out e olhar para todo o ciclo, olhar lá pro pé da nossa bull run lá de 2020, por exemplo, cara, aí você vai ver que hoje a gente tem mais investidores acumulando do que a gente tinha antes da gente começar a distribuição ali do pé da nossa bull run ali, que a gente começou os long term holders começaram a distribuir ali, a gente vê que a gente já tem mais investidores do que nessa região. E a gente segue subindo bastante nessa região desde quando a gente fez o fundo aqui, foi iniciar a nossa complacência do ciclo. Ou seja, por enquanto, ainda é cedo para se preocupar com essas distribuições. Veja que essas distribuições, elas acontecem em eventos de capitulação. Olha só, o evento que teve o crash ali, aonde a 3AC quebrou, a gente teve essa diminuição também dessa acumulação do long term holder, beleza? Quando a gente teve o evento da Terra Luna foi mais para frente aqui. Mas a gente tem alguns momentos que essa métrica, ela cai um pouco sim, isso daqui é normal, não vai seguir to the moon, é o que eu falei, tem long term holder velhaco e long term holder novato também, beleza? Então a gente olhando tudo isso daí, cara, eu continuo positivo. Quem que me chamou a atenção e que realmente vendeu aí no mercado um pouquinho mais pesado foi exatamente os mineradores. Se a gente olhar para os mineradores, a gente vai ver que, cara, aqui no primeiro dia, minerador vendeu cerca de 2.500 BTCs, depois vendeu mais 3.500 BTCs, depois ele seguiu vendendo ali mais 2 BTCs. 2.000 BTCs, se a gente olhar para o evento de desalavancagem aqui da FTX, o minerador chegou a colocar no mercado cerca de 10.000 BTCs, ou seja, o minerador foi um dos caras que forçou essa venda, forçou toda essa queda, não só os novatos também, a gente pode ver que os mineradores deram uma influenciada para essa queda também acontecer. O minerador era um cara que me preocupava não me preocupava 100%, né? Mas antes, enquanto a gente estava ali na região dos $20.000, eu trouxe um vídeo para vocês falando que o minerador de curto prazo, o minerador menor, ele tinha capitulado,
ele tinha vendido e os mineradores mais parrudos estavam no mercado. Por isso que a gente viu o hash rate subindo. E agora, vendo o minerador dando essa vendida aí, isso me chama a atenção porque o minerador ele tá bem estressado abaixo dos 20 mil dólares. Quando o preço do ativo está abaixo dos 20 mil dólares, hash rate subindo, a dificuldade da mineração vai continuar subindo. Isso daí vai dificultando para os mineradores menores, que tem as máquinas menos eficientes, continuarem no jogo. Isso daí vai estar passando pro mais parrudo, que tem máquinas mais eficientes ali, só que me chama a atenção sim, da gente ver o minerador vendendo. Eu não gostaria de ver o preço do BTC ficando durante um longo período abaixo dos 20 mil dólares com o hash rate subindo. Isso daí me chamaria a atenção de que a gente pode ter mais despejo dos mineradores. Mas é o que eu falei, a gente precisa esperar o preço andar um pouco, deixa o preço andar, deixa o mercado caminhar, sair um pouco, espera passar pelo menos umas 2 semanas aí do evento de desalavancagem da FTX para ver se respingou em mais alguém, para ver como que o preço se comportou, porque se a gente segurar muito tempo abaixo dessa região, a gente pode ter sim mais pressão de venda dos mineradores. Ainda não dá para falar que a gente vai continuar com essa pressão de venda, beleza? Mas a gente pode ter ela sim mais para frente. Dando um recado aqui para vocês rápido, antes da gente terminar, para quem quiser participar do meu treinamento de análise on-chain, que é exatamente, vou ensinar vocês como fazer todo esse tipo de análise, como rastrear o long-term holder, como entender de ciclo de mercado. Cara, eu passo a passo, explico o que é Realized Profit Loss, também trago um treinamento para vocês, explico o que é ciclo de mercado, sobre análise técnica também, e tiver acesso à comunidade on-chain, que é uma comunidade minha, onde a gente traz discussões lá dentro com outros players também, onde a gente traz nossas análises lá todos os dias, você consegue conversar com outras pessoas também, saber a opinião de outras pessoas. Na quarta-feira eu vou abrir as inscrições para a comunidade on-chain. Quem quiser participar, o link está na descrição da pré-inscrição. É só clicar no link, fazer o seu cadastro, nome, e-mail e telefone, confere se seus dados estão corretos, porque quando a gente abrir as inscrições, você vai receber no seu e-mail um cupom de desconto de 50%, que será válido nas primeiras 24 horas. Cara, não dá para fazer nada melhor do que isso. Um preço mega acessível, 50% de desconto aí, para você conseguir participar da comunidade. Inclusive, quem tiver acesso à comunidade on-chain, tem acesso exclusivamente também à minha carteira, tá? A minha carteira, não vou mostrar para vocês aqui o saldo, nem tudo que tem, mas quem tá dentro da comunidade tem acesso a isso, sabe quanto de patrimônio eu tenho dentro do mercado, sabe quais são as minhas estratégias, sabe como que eu me comporto nessas regiões que nós estamos, se eu tô comprando, quanto eu tô comprando. Muitas pessoas me perguntam o que eu fiz com Solana. Simplesmente Solana eu vendi, troquei Solana por Ether, porque tem um risco sistêmico em Solana, e tudo isso é exposto em real time ali para pessoal da comunidade. Então, se você quiser ter acesso a todas essas informações, na quarta-feira a gente vai abrir as inscrições. Essa vai ser a última turma do ano, tá? E então, se você quiser fazer parte, link na descrição aí. E eu vou te ensinar tudinho como que você faz esse tipo de análise e como que você se comporta nesses cenários também. Porque muito do que eu trago aqui para vocês, cara, eu trago uma confiança para vocês em falar que, estamos em uma região complexa, uma região onde a gente teve um evento de desalavancagem, só que quando eu olho para o investidor mais parrudo, ele está tranquilo, ele está acumulando, ele vai seguir comprando nessa região, e é exatamente o que eu faço nesses momentos. Em momentos de pânico, cara, não dava para prever que tudo isso ia acontecer. Quando eu vejo uma situação dessa acontecendo, eu simplesmente entro mais no mercado, coloco mais caixa para dentro. Vocês vão ver dentro do treinamento de análise on-chain, eu falo sobre estratégia, sempre falo em ter caixa, sempre falo da estratégia bunda na parede também. Para quem tá dentro da comunidade vendo minha carteira, sabe que eu sempre vou ter caixa, sempre vou estar colocando caixa para dentro também, para caso venha acontecer esses movimentos durante o período de capitulação, cara, eu vou estar comprando, porque é uma oportunidade de compra. Saca só, o fato da gente ter Luna quebrando, o fato da gente ter Luna perdendo o PEG e a Luna Foundation ter 80 mil bitcoins de reserva,
Esse foi o fato que fez com que a gente chegasse com o Bitcoin até o patamar que nós estamos hoje, 16 mil dólares. Por quê? Luna quebrou, vendeu 80 mil Bitcoins a mercado, a 3AC tinha muita Luna, estava investindo muito no protocolo da Terra, simplesmente quebrou. A gente teve BlockFi, teve a Voyage também, teve a Celsius, todo mundo quebrando. Isso daí desencadeou que a FTX ficasse insolvente, ela conseguiu sobreviver durante uns meses ali, esconder que ela estava devendo para o mercado, porque ela foi lá, comprou BlockFi, foi lá e comprou outras empresas que ela estava devendo, simplesmente escondeu isso e aí veio à tona agora, o preço caiu um pouco mais porque a terceira maior corretora do mundo quebrou. Ou seja, o preço do ativo, ele está valendo 16 mil dólares porque tudo isso aconteceu. Não aconteceu nenhum problema no protocolo do BTC, não aconteceu nenhum problema no protocolo do Ether para a gente ter o preço tão descontado dessa maneira. Por que eu falo do BTC e do Ether? Porque são protocolos que vão sobreviver durante um ciclo de baixa. Se esses protocolos acabarem, se a gente tiver o BTC colapsando, cara, esquece o mercado cripto. Não tem mais mercado cripto. Caso essas duas moedas venham a colapsar nesse bear market, aí acabou. Aí realmente não tem mais o mercado. A gente vai ter que construir o mercado novamente lá na frente. Então, para mim, para esses caras quebrarem, se esses caras quebrarem, eles vão levar a indústria inteira. E aí essa indústria não é só o valor que eu estou investindo, é esse trampo que eu estou fazendo aqui para vocês, é o meu canal no YouTube, é a comunidade on-chain, é outros meios também que eu tenho dentro do mercado de monetização que também vão por água abaixo. Então, quando eu olho para o ativo e eu vejo que o ativo ele pode sobreviver a esse bear market e que o preço dele está descontado só por conta de eventos externos, o meu padrão de comportamento, olhando para a análise on-chain, vendo que a gente entrou em região de capitulação, é simplesmente aportar, é simplesmente comprar. E por que eu estou falando isso? Porque, cara, eu saí do mercado em 52 mil dólares, galera. Simplesmente saí, vendi tudo, zipo, não fiquei com nada na carteira. Dos 52 mil dólares até os 20 mil dólares, cara, eu fiquei tradando, fiquei brincando no mercado. Mas com capital bem mais baixo do que eu tenho de investimento. A partir dos 22 mil dólares, eu entro no mercado, porque eu vejo que é movimento de capitulação. Eu fiz um custo médio ali no BTC, tinha BTC a mais ou menos 21 mil dólares ali de custo médio, então eu aportava nessa região. Quando a gente vem para queda, cara, simplesmente eu diminuo meu custo médio, jogo meu custo médio para baixo, porque eu vou aportar mais, estratégia bunda na parede, sempre tendo caixa, por mais que eu achava improvável a gente ter uma nova queda, a gente teve a nova queda e eu simplesmente tinha uma tese me prevenindo sobre isso. Caso a gente caísse mais, eu ia comprar mais. Comprei, respeitei a tese, dei a compra ali e simplesmente vou seguir com a mesma tese daqui para frente. A gente pode ter o mercado cripto caindo mais? Pode, não sei. Eu preciso do preço andando pelo menos algumas semanas para eu poder vir com uma nova tese de que se os 16 vai ser o preço mais baixo, os 15 ali for o preço mais baixo, não vai ser? Não sei, eu preciso esperar um tempo para constituir uma tese. Só que uma coisa é fato, eu tenho mais caixa ainda, ou seja, caso o preço ele continue caindo, eu vou continuar comprando, porque é o que eu falo, bunda na parede. Cara, caiu, olha como buy zone, olha como oportunidade de compra. Você vai ver, agora daqui pra frente, cara, eu sempre falei isso pra vocês. Eu achava improvável perder os 17 mil dólares. E a gente tinha muita gente falando que o BTC ia chegar a 15 mil dólares. E eu sempre falei pra vocês, caso a gente chegue a 15 mil dólares, vai ter muita gente falando que o preço do BTC vai a 10. E eu tenho certeza que daqui para frente vai chegar muita gente falando que o preço do BTC vai a 10. E se, caso a gente chegue a 10 mil dólares, vai ter muita gente falando que o preço do BTC vai a 5. E assim sempre vai acontecer, porque o pânico, o sentimento de, puta, eu vou comprar mais barato, vai cair mais, sempre vai existir, galera. Como o preço do ativo subir, para quem participou da Bull Run, sabe que a narrativa era que BTC ia até 100 mil dólares, galera.
todo mundo sabe disso, todo mundo vivenciou isso na pele de, puta, a gente já tava em 40, puta, vai a 100, já tava em 60, caiu, foi a 68, a gente vai a 100, a gente vai a 100 e a gente não foi a 100. E se a gente fosse a 100... ia ter muita gente falando que a gente é a 200 também. Então a gente sempre vai estar aumentando a barra, tanto para cima quanto para baixo, beleza? Como eu não sei aonde que é o fundo, eu não consigo prever o futuro, não tenho bola de cristal, eu simplesmente vou comprar em regiões que eu acho regiões válidas, beleza? Mas dando continuidade aqui para nossa análise, o que eu olho aí nesses últimos dias, quando a gente olha de realização de lucro barra prejuízo, a gente vê que teve grandes realizações de prejuízo, tá? A gente olha ali para o dia 9, a gente vê que teve quase 2 bilhões de dólares sendo realizados em prejuízo, só que se a gente olhar lá para o evento de desalavancagem lá, quando a 3AC quebrou, a gente teve 4,2 bilhões de dólares sendo realizados de prejuízo. Ou seja, a gente teve o dobro de panic sell do que a gente teve agora. Para mim, eu continuo considerando esse daqui como o maior evento de capitulação que a gente teve nesse ciclo, muito maior do que esse evento que nós tivemos recente. O que eu vejo de diferente? O mercado ficou muito mais medroso nesse novo evento, com o crash da FTX, do que no crash de desalavancagem. Eu vejo que hoje o mercado ele tá com muito mais medo. Por quê? Medo da Binance quebrar, medo de outras corretoras quebrar, Crypto.com, nem sei como isso daí tá vivo ainda, BlockFi, cara... Então, a gente tem muitas empresas que ainda podem quebrar. Então, os rumores são muito mais altos do que a gente teve no evento de capitulação aqui. Mas, para mim, a realização de prejuízo, o panic sell, ele foi muito mais forte no dia 13 de junho ali do que exatamente nessa movimentação que a gente está tendo agora, de 2 bilhões de dólares sendo realizados de prejuízo. Beleza? Isso daqui eu já falei para vocês, que as carteiras do BTC, elas vêm subindo. A única carteira que ali ainda está distribuindo é a carteira com mais de 1.000 BTCs, mas as outras a gente vê acumulando. A gente vê as carteiras do Ether aqui, cara, as carteiras do Ether estão apontando para a lua, simplesmente as pessoas começaram a comprar Ether aqui, ter Ether nas suas carteiras, feito louca. Isso daqui tem um motivo, tá, galera, por essas carteiras estar subindo. Um dos motivos é porque as pessoas estão ficando inseguras quanto a deixar suas criptos nas corretoras. Olha só como que a gente tem o supply na corretora diminuindo bastante, né? Quando saiu os rumores aí da Binance, por exemplo, que a Binance tem, né, nas suas reservas muito BUSD, que é uma própria stablecoin impressa por ela mesmo, isso gerou pânico para o mercado, que a Binance poderia estar insolvente. E aí a gente tem muita saída dos ativos, né? Muita saída de BTCs das corretoras. Tanto o BTC quanto o Ether também. A gente vai ver que Ether está saindo muito Ether das corretoras. Isso daí é o que está fazendo as carteiras irem aumentando também. A gente tem um pouco desse lance de ter esse medo das pessoas saindo das corretoras, medo das corretoras quebrarem. Então, por isso, as pessoas estão focando em trazer os seus ativos para a carteira. Não importa o motivo pela qual isso está acontecendo. Se tem uma coisa que eu não busco no mercado, é justificar o fato. Eu analiso dados e eu não simplesmente tento ficar justificando fatos. O dado para mim é que as carteiras estão aumentando, a gente está tendo uma movimentação mais alta. Se a gente olhar para a atividade da rede, a gente vai ver que a atividade aumentou. Isso tudo é muito bom para a constituição de ciclo, é muito bom para a constituição de formação de fundo. Por quê? Se o BTC não está na carteira, ele é mais difícil de ser vendido, é mais difícil de ser tradeado. Por quê? Você tem que transferir para a corretora, depois sacar de volta, isso daí dá muito trabalho. Então, quando o ativo está na corretora, é um péssimo sinal. Quando o ativo está fora da corretora, é um sinal muito bom. Beleza? E quando a gente olha para o preço, sendo bem direto aqui em termos de se é momento de aportar
ou não no mercado, se é momento de comprar ou não do mercado, isso daqui não é uma recomendação de investimento, é simplesmente como que eu olho para esse cenário. Se vocês olharem essa risca vermelha aqui, isso daqui se chama Realized Price, é o preço justo do ativo naquele determinado momento. A gente sempre forma topo ali quando a gente está mais ou menos 4 vezes acima do preço justo. Isso daqui tem muito a ver com MVRV, tá? E geralmente a gente forma fundo quando o preço está abaixo do preço justo. Tá? Hoje estamos muito abaixo do preço justo, o preço justo do ativo na data de ontem, né, que é fechamento, é em 22 mil dólares e 700 e a gente está com ativo ali na casa dos 16 mil dólares. Quando a gente olha para o supply in profit, descontando, a gente tem 2 tipos de supply in profit. A gente tem o supply in profit de todas as moedas, onde a gente vai olhar de todas as moedas, a gente tem 47% do supply no lucro. Historicamente, a gente sempre tem mínimas aí por volta dos 40 e poucos %, tá? Esse daqui é o supply de todas as moedas. Mas se a gente descontar as moedas perdidas, como que a gente sabe de moedas perdidas? Cara, simplesmente a gente olha para as carteiras com mais de 7 anos, se a carteira não tem movimentação ou não, existe uma probabilidade muito alta de ser uma moeda perdida. Então a gente desconsidera as carteiras com mais de 7 anos sem movimentação. Quando eu olho qualquer métrica dentro da Glassnode ajustada, é uma métrica onde a gente não tem as moedas que podem ter sido perdidas sendo consideradas. E quando a gente olha para o supply in profit, desconsiderando as moedas perdidas, a gente está na mínima de todos os ciclos, na mínima histórica, a gente está no all-time low. A gente está falando que hoje somente 29% das moedas emitidas de BTC estão no lucro. Ou seja, o long term holder, o cara mais velhaco, ele tende a não vender quando ele está no prejuízo. Ele é um cara que tende a vender mais no lucro. Por que a gente não vê o long term holder desfazendo das suas posições nesse momento? Porque o long term holder ele está no prejuízo. O custo médio do long term holder hoje é 23 mil dólares. E ele está no prejuízo. Hoje somente 29% do supply está no lucro. Quando a gente tem o supply muito baixo no lucro, maior parte dos participantes da rede hoje estão no prejuízo, galera. Entenda isso. Se você está no prejuízo, cara, não sei qual é o tamanho do seu prejuízo, porque eu não sei quando que você entrou no mercado, mas entenda que a maior parte das pessoas, 71% das moedas em circulações, estão no prejuízo, 71%, tem uma pequena fração só no lucro. Quem está no lucro? Simplesmente quem comprou lá no ciclo anterior e ainda não se desfez da sua moeda. Quem comprou BTC, sei lá, ali a 4 mil dólares e não realizou lucro no ciclo, ainda está com esse ativo aí parado na carteira. Então a gente vê que é uma fração muito baixa. E quando a gente tem uma fração muito baixa das pessoas no lucro, a gente simplesmente tem um risco de venda muito mais baixo do que quando a gente tem todo mundo no lucro. Se você olhar aqui para métricas, quando a gente está lá em 99%, quando que a gente bate topo no mercado? Quando cerca de 95% da cadeia está no lucro. Olha só, 99, 99, 95, 97, essa linha laranja aqui em cima, deixa eu tirar o Realized Price. Essa linha laranja aqui em cima, ó, ela tá no seu extremo, falando, galera, tá todo mundo no lucro nessa parada. A gente tá batendo all time high, tá todo mundo no lucro e vai chegar um momento que as pessoas vão começar a realizar, vai começar a ter despejo pesado e aí o mercado segue caindo. Então, quando a gente tá em patamares muito altos, com o supply no lucro, a gente tem um risco muito alto de venda. E aí o oposto é verdadeiro. Quando a gente está com um patamar muito baixo de lucro, o risco de venda é muito baixo, ou seja, o risco de reversão, ele está presente, ele está vigente. Então, olhando para todas as métricas, cara, eu fico incerto com o futuro por conta da FTX, por conta de, cara, pode respingar em vários ativos ainda, a gente pode ter mais queda no mercado, a gente pode ter mais, a gente pode ter,
mas eu não sei se a gente vai ter, eu não tenho certeza se a gente vai ter. As métricas me mostram que o investidor de longo prazo, ele segue firme e forte, ele segue acumulando, ele segue simplesmente confiante na sua tese de que ele tá pagando um bom preço para o próximo ciclo. O cara aqui é um cara que joga um jogo de longo prazo, um jogo de ciclo. Eu vejo, de verdade, eu vejo que em 2024, nem tô falando de 2025, em 2024, cara, comparado com o preço que a gente está hoje, a gente vai estar no lucro. Então eu enxergo que os próximos 12 meses aí, né? A gente já tá quase fechando o ano. Eu enxergo que os próximos 12 meses serão 12 meses onde a gente terá um lucro em relação a esse patamar que nós estamos hoje. Por isso que eu sigo aportando, por isso que eu tenho um custo médio nessa região, por isso que eu sigo numa tese de longo prazo. Beleza? Bom, eu trouxe uma análise bem mais longa para vocês agora, para simplesmente tentar trazer também um pouco da minha visão, um pouco de conforto, porque eu sei que nesse momento o que mais vai vender é informação negativa. Vocês vão ver na mídia que BTC vai a 0, que BTC agora vai a 10, depois de chegar a 10 vai a 5, depois de chegar a 5 vai a 0, isso daí a gente sempre vai ter porque o ciclo ele sempre se repete. Em 2018 existia, depois que a gente saiu dos $6.000 e foi parar nos $3.200, existia uma narrativa extremamente forte de que o BTC iria parar em $1.000 e essa narrativa era muito, mas muito forte. Poucos players tinham um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de confiança em falar que a região dos $3.000 era uma região de um bom ponto de investimento, trazer uma tese com um viés menos caótico, foi o que eu tentei trazer para vocês, e hoje eu tento trazer um pouco dessa tese para vocês, um pouco mais de segurança de tudo que está acontecendo, porque o long term holder está seguro, eu estou seguro aqui nas minhas posições também, sigo aportando, não acho que o mercado cripto vai acabar por conta disso, enxergo só que é um evento de desalavancagem. A gente já passou por cenários também complicados também. Já teve hacks de exchanges. Para quem não sabe, o BTC já foi hackeado, já foi impresso moedas já, e Satoshi Nakamoto teve que intervir para simplesmente salvar o protocolo. Isso daí a gente está falando lá do começo, lá em 2010. A gente já teve o Ether sendo hackeado também. Para quem é novo no mercado não sabe que o Ethereum Classic é exatamente um fork do Ether que a gente tem hoje, porque foi um momento de hack que a gente teve ali, onde o protocolo também passou por muitas dificuldades e simplesmente todo mundo sobreviveu a tudo e a gente está no patamares que nós estamos hoje. Então, claramente, olhando para o futuro, olhando para daqui 12 meses, 2024, para mim é um excelente negócio entrar na região que nós estamos hoje, beleza? Forte abraço para vocês, desejo uma ótima semana a todos, tamo junto e eu vejo vocês amanhã. Valeu!